pensa num quilo de carne, de peixe. Os cachorros sempre fazem questão de participar. Tava demorando, Vamos ver nos outros vídeos lá. Então, gente, dando sequência no vídeo, vocês viram que os cachorros saíram para atacar uma pessoa. Era um representante da prefeitura. Oi, Jeff. Que é da Secretaria de Agricultura, que também vai falar um pouquinho depois. Mas num vídeo nosso anterior a esse, eu mencionei a função da Ipagre, que eu disse que ela era uma empresa público-privada, e disse também que eu não sabia exatamente o que ela era nesse sentido. E o Emílio vai falar pra gente aí sobre isso um pouquinho. Contigo a palavra. Na verdade, a gente tem, são os regimes jurídicos, né? Tem a administração pública direta, que é a União, Estados e Municípios, e a gente tem as empresas públicas e as empresas de economia mista, né? A Ipagre, por exemplo, o recurso dela é público, mas ela pertence a 13.303, que é uma lei que foi criada em 2018, justamente para favorecer as empresas que atuam no mercado e muitas vezes têm como concorrentes as empresas do sistema privado. Então ela favorece ela colocou limites maiores do que a 866, inclusive para compras diretas. Então obras hoje em dia até 100 mil, compras de mercadoria até 50 mil. Ela favorece justamente para que se tenha um fluxo melhor, uma gestão um pouco mais rápida, né, do que uma prefeitura, um estado, mas ela é gerida com recurso estadual, né, com recursos públicos, e ela participa, a Embrapa também faz parte do conselho dela, né, que é a nível nacional. Sim. Então basicamente essa diferenciação, né, que a gente tem dos regimes aí. Então, em suma, isso tudo que a gente mencionou, pesquisa, extensão, acompanhamento, controle, para que o alimento chegue na mesa do consumidor, é pago pela população, é recurso público. É recurso público, né, que ele é investido, e hoje em dia a Ipagre até tem um cálculo que ela calcula quanto desse recurso investido, quanto que ele retorna para a sociedade. Então hoje está em 8... No último balanço social? Eu lembro que então, entre 8 e 9 reais, reais mais ou menos. Cada um real investido, ele retorna para a sociedade catarinense dentro de 8 a 9 reais. É 8 alguma coisa, não lembro bem de cabeça. Expressivo esse número. Né? Mas ele é um número bem expressivo porque é todo o conhecimento de extensão, de pesquisa, né, e principalmente educação. A gente dá muito curso para o sistema produtivo também, e que ele acaba realmente voltando e melhorando a cadeia como um todo, né? Sim. A gente também, o próprio melhoramento genético hoje em dia ele impacta na cadeia produtiva, né, pela questão de otimização dos resultados. A tabelinha de alimentação aí também, ela favorece a questão da sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental também, né, porque ela otimiza os recursos da própria cadeia. Então hoje em dia a gente consegue, através da pesquisa, realmente impactar na cadeia, né, melhorar a cadeia. Nessa proporção. Isso, e demonstra que realmente o recurso que está sendo investido, ele está sendo efetivamente retornado para a população e melhorando a questão da própria segurança alimentar e a questão também do ganho do produtor rural catarinense também. Qualidade, porque existe um problema, eu acredito que vocês que são mais experientes na área, o êxodo rural, ela foi amplamente, quando eu era criança na escola, essa expressão aparecia nas matérias de jornal o tempo inteiro, êxodo rural, as pessoas saindo do campo. Nós fazemos parte, na verdade, de um novo movimento que é o retorno para o campo, né? E que hoje nós chamamos vocês de neo-rurais. Neo-rurais? Uma classificação para a gente. Mais uma. Mais uma. E a Ipagre hoje em dia, ela também, ela criou um movimento assim, eu não tenho amplo conhecimento, mas vou colocar aqui, que é justamente a sucessão familiar, né? Porque muitas atividades são praticadas, né, pelos pais, e daí muitas vezes nenhum filho quer assumir a propriedade. E essas propriedades, às vezes, elas terminam a produção, se para a produção. Então a Ipagre hoje em dia ela já desenvolve também um trabalho de treinamento dos jovens, justamente para favorecer essa sucessão nessas propriedades, para que manter a segurança alimentar, manter a produção catarinense, né, conseguir realmente manter o produtor a campo. Né? E essa ideia de manter o produtor a campo, quando a gente é urbano, eu duvido que alguém acorde de manhã com essa preocupação realmente, assim, será que tem alguém plantando
cenoura hoje, né? Será que o Edson está com a colheitadeira hoje tirando arroz porque o preço do arroz está caro? Então, quando eles falam de extensão e pesquisa, envolve... nós temos, por exemplo, a espécie da banana, acho que chama espécie, ou a qualidade da banana catarina, desenvolvida pela Epagre, as sementes de arroz desenvolvidas pela Epagre, e toda essa extensão, a qualidade da informação que chega para a gente praticar isso, tudo isso tem um foco muito básico, né? Manter o colono, manter o produtor rural no campo com qualidade, ele não é o principal. O principal é chegar alimento na mesa do consumidor a preços justos, né? Porque se a gente for pagar o verdadeiro valor do alimento produzido no campo, o nosso dinheiro não alcança. Por isso que existe subsídio do governo para tudo, por isso que o Estado é obrigado a manter uma instituição como essa, porque essas pesquisas pagas e sustentadas por nós, produtores, seriam inviáveis, né? E ainda além disso, de todo esse movimento em pró da comunidade como um todo, ainda tem a participação da prefeitura. O Jefferson, a Dani está a campo, fazendo a extensão, trazendo a grande maioria dessas informações no dia a dia. Isso pela Epagre. E o Jefferson pela prefeitura. Agora vocês podem falar um pouquinho sobre isso. A Secretaria de Agricultura conta com essa parceria com a Epagre, né? Na verdade, toda a parte de formação que nós tivemos, né? A gente tem esse suporte da pesquisa. Sem isso seria muito difícil para a gente estar fazendo esse trabalho. Então a Secretaria hoje ela tem esse programa, né? Ela apoia o agricultor familiar na questão da piscicultura. Nós temos lá um kit de análise de água básico, né, com oxímetro e todos os outros parâmetros que são relevantes à piscicultura. A gente vai nas propriedades, mostra para o agricultor e orienta ele a adquirir e dar esse treinamento para que ele possa estar acompanhando, né? Porque hoje, nessa atividade, o importante é realmente trabalhar preventivamente. Não adianta quando dá o peixe, como acontecia antigamente, né? Uns anos atrás, quando a gente não atendia a piscicultura, o pessoal nos procurava quando o peixe já estava morrendo. Então, o meu trabalho era ir com a retroenterrar. E isso trazia uma tristeza muito grande, porque a gente sabe que o custo de produção é bastante elevado, né? E hoje a atividade ela precisa dar lucro dentro da propriedade. E, então a secretaria, como você colocou, muito bem colocado, a questão do subsídio, né? As nossas máquinas, que a gente trabalha não só na elaboração de viveiros ou na reforma, a gente trabalha também na questão da prevenção, da parte de drenagem, na parte de abastecimento da água, né? A manutenção desses canais. Então essas horas elas são subsidiadas. Então muitas pessoas nos procuram com um projeto muito grande. Então se a gente não pode atender o projeto completo, a gente orienta a pessoa, ou ela vai colocando isso em módulos, né? Ou a gente faz o inicial e ele termina depois com maquinário particular. Mas é uma ajuda, né? E nós temos que fazer um giro em todo o município. Nós não podemos chegar na propriedade e trabalhar uma semana lá. Mas nesse giro a gente atende a todos. Nós já tivemos algumas demandas particulares da prefeitura e foi muito rápido o atendimento, a resposta foi rápida assim para as nossas necessidades, né? E Dani, com relação ao teu dia a dia de pegar essas informações, porque a gente não pode esquecer que acabaram ficando no campo pessoas, não posso colocar aqui de baixo nível intelectual, não, são pessoas muito inteligentes, mas que trazem um hábito de cultivo um pouco mais lento, onde as coisas funcionavam de um jeito mais antigo, tradicional, chama produtor o colono tradicional. E as tecnologias avançaram, todas essas pesquisas vão exigir maior cuidado aqui no campo. Aí o Jefferson já colocou que ele vai lá e tenta ajudar e trazer essa informação, mas nós continuamos com um produtor rural com aquele pensamento tradicional, que ele plantava, ficava vendo crescer, depois ele capinava. E o cara do arroz, ele tem o hábito de trabalhar naquela temporada do arroz, depois ele até tem uma vaquinha, outra e tal. E o cara do peixe, o peixe acabou ficando como segunda atividade, às vezes tratava, às vezes não, às vezes controlava, e é porque essa pessoa tem esse hábito. E aí vem o grande dilema e o grande trabalho da Dani e do Jefferson aqui na ponta, é que de fazer com que essas informações, que essas pesquisas, e com o apoio do Silvano, quando chega também com essas informações, de fazer isso acontecer. E aí, Dani, o teu dilema? Então, a extensão rural da Epagre, como o Bruno já falou, a gente, né, tem praticamente um técnico em todos os municípios de Santa Catarina, e o papel desse técnico é atuar na difusão
né, desse conhecimento gerado lá na pesquisa, nos centros de pesquisa que a IPAGRE tem, e a gente traz isso para o produtor através das técnicas de extensão rural.